Em Brasília, Vitor Godoy esteve na Câmara nesta quarta-feira pela primeira vez como ministro da Educação. O ex-secretário executivo do MEC foi questionado sobre as denúncias do esquema de favorecimento de pastores dentro da pasta. Reportagem de Yasmin Costa. Foi a primeira vez que Vitor Godoy esteve na Câmara como ministro da Educação. Ele foi questionado sobre as denúncias de que pastores estariam envolvidos em um esquema de favorecimento dentro do MEC. O ministro disse que participou de 3 eventos com a presença de Gilmar Santos e Arilton Moura, todos na sede do MEC, mas que não tinha nenhuma relação com os dois. Não participava das agendas com os referidos pastores e os assuntos porventura tratados entre eles e o então ministro da Educação não eram de meu conhecimento. Quero aqui testemunhar que o ex-ministro da Educação, durante 1 ano e 8 meses que trabalhou comigo, nunca solicitou ou impôs que eu realizasse qualquer ato em desacordo com a legislação pátria. O ministro da Educação também confirmou que assim que teve conhecimento das denúncias envolvendo os líderes religiosos, encaminhou as informações para a Controladoria Geral da União. Na época, ele ainda era secretário executivo do MEC e teve o aval do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, para repassar as informações. Determinei no âmbito do MEC o levantamento de informações a respeito das denúncias e encaminhei os resultados à CGU para auxiliar os trabalhos investigativos. Adotei ainda providências no sentido de orientar o FNDE a suspender preventivamente os repasses sob investigação. Godoy também reforçou que tomou outras providências assim que assumiu efetivamente o MEC. Vitor Godoy também foi questionado sobre um ofício que assinou em 2020 para nomear o pastor Arilton Moura a um cargo dentro do MEC. O ministro disse que a indicação foi feita por Milton Ribeiro, mas foi negada pela Casa Civil. Aqui no Senado, os parlamentares ouviram um dos diretores do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Gabriel Vilar. Ele disse que nunca teve relação com os 2 pastores e afirmou que sempre fez um trabalho técnico à frente do FNDE. Os senadores também querem ouvir o ministro da Educação, mas a data para a audiência ainda não foi marcada. Bom, agora a participação dos nossos comentaristas, já aqui nos estúdios, Ricardo Salles, temos também a Cristina Grêmio, o nosso Diogo Schelp também. Começo por você, Cristina. O Congresso disse que ia ouvir integrantes, ouvir o ministro sobre esse caso que está agora sendo investigado pela Justiça, inclusive em relação aos pastores. O que essa participação do ministro indicou na sua avaliação? Olha, na verdade, ele traz informações importantes internas do Ministério da Educação, né? Bom dia a todos. Ele traz informações importantes porque ele era secretário executivo na época, então ele era o número 2, tanto que ascendeu para o cargo de ministro assim que Milton Ribeiro pediu demissão e saiu já no meio dessa confusão toda aí que envolve a investigação de possível favorecimento irregular a pastores, né, que estariam pedindo ou teriam pedido propina para prefeitos para intermediar negociações com o Ministério da Educação, tudo muito ainda sem embasamento, sem indícios mais concretos de que há ilegalidades. Eu queria só ressaltar o que ele disse ali, que ele esteve sim em algumas reuniões, parece que 2 reuniões, né, com esses pastores que são investigados agora, e o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas ele afirma que jamais recebeu qualquer pedido para privilegiar quem quer que fosse, né, para cometer qualquer ato não previsto na legislação. E ainda diz que ele, já na condição de ministro, determinou investigações internas, corroborou, né, o que o então ministro Milton Ribeiro tinha dito antes, já tinham encaminhado pedido para a CGU investigar as informações que receberam anonimamente, não, internamente, antes até desse assunto vir à tona pela imprensa. Então, enfim, é um depoimento importante. É claro que ele está ali como convidado, colocando as informações que tem, há outros focos da investigação, mas por enquanto eu não vejo ainda indícios que possam confirmar as suspeitas que foram levantadas anteriormente. Diogo, quando acontece uma acusação grave, o que melhor se pode fazer é vir a público, explicar, responder os questionamentos. A Comissão de Educação da Câmara, nesse caso, é um bom caminho para isso. Outras pessoas deveriam ser ouvidas. Bem-vindo. Bem-vinda, bom dia a todos. Pois é claro que uma comissão como essa, uma comissão especial, não tem o mesmo poder, por exemplo, de uma CPI, o poder investigativo. Então, quando uma pessoa um convidado vai dizer
contar a sua versão do que pode ter acontecido, essa comissão não tem o poder, não tem os instrumentos para poder conferir se o que está sendo dito é verdade, fazer acariações e também exigir a presença de determinadas pessoas que são essenciais para esclarecer os fatos, já que há apenas a possibilidade de fazer convites. Agora, esse caso já está sendo investigado também na Polícia Federal, que é preciso deixar claro, e que de fato, o órgão que tem mais condições aí de reunir as informações, talvez não no tempo que muitas vezes nós aqui no jornalismo gostaríamos que ocorresse, mas ao tempo certo, em algum momento vai acontecer de a gente saber o que de fato ocorreu. O que se pode dizer a respeito do que disse o ministro é que, de fato, os pastores tinham uma penetração muito grande no Ministério, né? Tinha uma presença muito forte no Ministério, tanto que mesmo depois deles terem aberto essas investigações internas junto à CGU, os pastores estiveram no Ministério diversas vezes se encontrando aí com as autoridades. E tem esse fato bastante curioso, que o ministro disse que não tinha qualquer relação com os pastores e, no entanto, ele próprio fez uma tentativa aí de indicar um deles para um cargo importantíssimo dentro do Ministério. Segundo ele, por indicação do ministro da Educação, mas, de qualquer forma, ele tinha conhecimento de quem era esse personagem. Ricardo Salles, o que o ministro traz de novo nessa participação no Congresso? Veja, é importante realmente a presença do atual ministro para prestar esses esclarecimentos, mas a grande verdade é que, a exemplo do que houve na vacina, né, na Covid, muita fumaça e poucos fatos. O que tem ali na notícia do Ministério da Educação é um relato de que pastores abusaram da confiança, da liberdade, do acesso que Milton Ribeiro lhes havia franqueado e passaram a utilizar o seu nome para tentar fazer alguma coisa de errado. Também, ao que consta, não conseguiram. Não houve nenhum relato até agora de alguém que efetivamente tenha pago o tal pedido indevido dos pastores. Ou seja, se há responsabilidade dos pastores, que seja apurada e cumprida, né, e punida, mas, por outro lado, o Milton Ribeiro, quando muito, uma censura para dizer, olha, não deveria ter deixado essa turma ficar frequentando o ministério tão perto assim. Eu reputo essa parte, mais a uma certa inocência e falta de experiência do ministro Milton Ribeiro na máquina pública, mas isso está muito longe de ser algum escândalo de corrupção que o envolva e envolva o governo.